Vamos lá, com Pedro Moreira falando de Jair Bolsonaro. As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, Pedro, condenados pela tentativa de golpe de Estado, têm 5 dias para apresentar recursos. O prazo começou a correr hoje, depois que o Supremo Tribunal Federal publicou a decisão da primeira turma que condenou o ex-presidente e aliados. Pedro Moreira, contigo, a informação completa. Boa tarde. Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, boa tarde a todos. Hoje foi publicado o chamado acórdão do julgamento, que a gente acompanhou em setembro, do Núcleo 1, da tentativa de golpe de Estado. O acórdão que reúne todo o conteúdo que foi produzido durante o julgamento, Tem todos os votos dos ministros ali reunidos, é um documento de quase 2.000 páginas. E as defesas dependiam da publicação desse documento para poder entrar com os recursos, os tipos de recursos que são previstos no Supremo Tribunal Federal. No caso dos embargos declaratórios, é que há esse prazo de 5 dias que você mencionou. Lembrando que os embargos declaratórios, geralmente eles não têm o poder de mudar o resultado do julgamento, Eles servem apenas para as defesas tentarem esclarecer algum ponto que tenha ficado obscuro, algum detalhe do julgamento que as defesas consideram que precise de esclarecimento. Existe um outro tipo de recurso, possível de ser usado no Supremo Tribunal Federal, que são os embargos infringentes, só que pelas decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, há um entendimento de que esse tipo de recurso não poderia ser usado no caso dos condenados do Núcleo 1, porque pelas decisões anteriores do Supremo, esse tipo de recurso só foi aceito quando pelo menos 2 ministros teriam votado pela absolvição dos réus. E no caso do Núcleo 1, a gente lembra, a gente teve apenas o voto divergente do ministro Luiz Fux, e mesmo assim nem para todos os réus, dos 8 condenados do Núcleo 1, o Luiz Fux também condenou 2 deles, Então os embargos infringentes, se a gente for considerar os entendimentos anteriores do Supremo, só poderiam ser usados por 6 condenados. Mesmo assim, esse tipo de recurso, ele teria um prazo maior, seria de 15 dias, e ele poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento, porque ele remeteria para o plenário do Supremo o caso, que teria que ser julgado, então, pelos 11 ministros, não só pela primeira turma. Agora, por que a gente fala tanto desses recursos, Uribe, Tainá? Porque só depois que esses recursos forem analisados pela primeira turma é que pode começar o cumprimento da pena, das penas em prisão dos condenados, incluindo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Supremo não tem prazo para analisar esses recursos, uma vez que as defesas os apresentarem. Vai caber ao ministro da primeira turma, atualmente o ministro Flávio Dino, decidir, por exemplo, se vai ser julgamento no plenário virtual ou se vai ser no plenário físico, da primeira turma, e não há prazo para os ministros decidirem. Depois que os ministros analisarem esses recursos, então, é que o Supremo poderia decretar o início do cumprimento das penas de prisão. Por isso que a gente fica de olho agora, então, nesses prazos, para saber quando que as defesas vão protocolar os recursos e quanto tempo o Supremo vai levar para analisá-los. Uribe, Tainá.